Queridas irmãs, irmãos, estamos no quinto dia da novena do nosso Pai Senhor São José. Nesses dias nós temos meditado sobre as prerrogativas de nosso Pai, Ou seja, sobre aquelas graças que Deus lhe concedeu, sobre as virtudes que ele tem, que viveu, sobre as glórias, chamadas as glórias de São José. Temos visto o lugar e o papel deste grande santo, nosso Pai, na vida de Jesus, na história da salvação e da igreja. E hoje nós queremos ver como Deus constituiu São José chefe da família sagrada, a família de Nazaré. José é o chefe da Sagrada Família. Como que isso se constitui? Como que a gente deve enxergar esta realidade, Bom, primeiro nós temos presente aquilo que é dito e que Deus confiou a guarda dos seus tesouros mais preciosos a José, Então temos o seu filho que se encarnou. Nós temos a Virgem Santíssima, Imaculada, preparada por Deus desde toda a eternidade, pensada como mãe do Redentor. Os dois tesouros, Deus confia a José o cuidado desses tesouros. Lá no início, uma família do paraíso, lá do Éden, Adão e Eva, eles foram causa de perdição no início da criação. Agora, no início da nova criação, uma outra família é modelo, mas não só isso, é causa de muitas graças e de salvação. Esta família é cuidada por São José, a Sagrada Família. José teve esta graça de ter sido reconhecido como guardião, na medida em que Deus quis que ele se casasse com a Virgem Maria. Foi uma ordem dada por Deus: toma Maria por tua esposa, E Deus quis assim para que José fosse o guardião do Filho eterno que se encarna e nasce para se entregar e salvar-nos. O matrimônio de José com a Virgem Maria está em vista desta missão que ele recebe de guardar essa família. E é assim, tanto é assim, que José, quando ele assume o seu papel de pai, ele ouve do anjo dizer, olha, você vai dar o nome ao menino como Jesus, que era uma prerrogativa paterna. O pai, legalmente tem o direito e o dever de dar o nome. Então ele está sendo reconhecido, apesar das escrituras, e a própria Virgem Maria saber que José não é o pai natural de Jesus, não veio do sêmen de José essa paternidade, veio por obra do Espírito Santo. A Virgem Maria e o próprio Deus reconhecem legalmente que José é o pai. Tanto é que São Mateus, quando vai falar da origem de Jesus, ele vai apresentar todas a genealogia, a descendência a partir de José, como era costume fazer sempre. É a partir do pai que é contada, narrada, elencada a genealogia de alguém. José claramente é posto como pai e como chefe, portanto, da Sagrada Família. Foi a José que o anjo apareceu e disse da perseguição de Herodes em cima sobre o filho que nascera. Foi a José que foi dada a ordem de fugir para o Egito. Olha, pega o menino e a virgem e vai para o Egito. Agora volta do Egito para Belém. Toma o menino e volta. José foi dado para a Sagrada Família e para Jesus. Foi dada a ele essa missão de cuidar de toda a vida chamada, escondida de Nosso Senhor, que foram 30 anos. Ele viveu só 3 anos pregando, Mas durante 30 anos lá no escondimento de Nazaré, na vida comum. E vamos lembrar que a salvação passa pela humanidade de Nosso Senhor, E todos os atos de Jesus, todas as vivências que ele teve são atos salvíficos. E foi a José que foi dado o encargo de acompanhar, de educar, de ensinar, de amar, de proteger, de prover esta família durante esses 30 anos de escondimento.
ele de fato é colocado como chefe desta família. José deve proteger, deve guardar todas as realidades necessárias para que a encarnação do Verbo de Deus acontecesse de forma ordenada no mundo, ou seja, essa entrada de Deus no mundo, e que essa entrada fosse vivida e tida como segundo os desígnios divinos, mas também segundo a obediência das leis das realidades humanas. Foi a José, a São José, que foi confiado nisso. Portanto, esta família sagrada, da qual brota nos planos divinos as graças salvíficas, tem José como o chefe. Então é bonito isso. Vejam que essa autoridade paterna, ela foi reconhecida pelo próprio Jesus. Quando o evangelista narra a perda do menino no templo, e que José e Maria voltam, e Nossa Senhora fala: olha, o teu pai e eu estávamos à tua procura. Por que você faz isso com a gente? Estávamos preocupados. Aí ele fala das coisas do pai e tal, que tinha que cuidar das coisas do pai, mas a passagem é concluída assim, que eles voltaram então para casa e Jesus lhes era submisso. Olha a humildade, de Nosso Senhor, a submissão que Deus tem a um homem. Deus se submete a José e a Maria. Deus obedece. Jesus é Deus encarnado. Ele obedece, ele se submete, é submisso à autoridade de José. Que humildade! Mas não só Jesus, também a Virgem Maria, que ninguém supera ela em pureza, em bondade, em dignidade, obviamente, o Senhor. Não estamos contando ainda. Mas a Virgem Maria obedece a José, porque é o seu esposo, ele é o chefe da família. Nosso Senhor, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo revelou esse papel da figura do pai e do esposo na família, Em Efésios 5 está dito: submetei-vos uns aos outros, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa ao seu Senhor. Hoje em dia, falar isso, essa realidade de chefe da família, o homem como cabeça da casa, da família, é tido não muito com bons olhos, a sociedade que a gente está. Não pode ser assim. O homem não pode ser o chefe. Mas não foi isso que Deus revelou. Não é isso que está nas Sagradas Escrituras. É claro que de onde que vem essa dificuldade? Bom, primeiro que Deus não está preocupado com ser politicamente correto, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que as coisas aconteçam de forma ordenada, como pensada por Ele. Obviamente, o fato de o homem ter sido colocado como chefe ou cabeça da família não significa que ele seja melhor do que a mulher, que ele tem uma dignidade maior do que a mulher. Não é isso. Vejam que na Sagrada Família, onde José é o chefe, a Virgem Maria tem uma dignidade maior do que José. Tem ou não tem? Claro que tem. Ela é mais do que José. Ela é a única pessoa humana que tem a dignidade que tem. E, no entanto, ela amorosamente se submete e obedece a José, simplesmente porque Deus colocou José como Ele quer colocar todo pai de família, todo homem, esposo, como cabeça e o chefe. E isso, gente, é que nossa mentalidade está assim, Nossa mentalidade está viciada. Claro, existe por trás disto, também preciso reconhecer, um abuso dessa autoridade, Desse lugar da masculinidade, uma crise na masculinidade, vamos dizer assim. Uma crise na masculinidade em que esse lugar de chefe, de pai, de provedor, de protetor, de cabeça,
essa autoridade que é dada ao homem é usada não para, muitas vezes, não para o serviço, não para a doação de si, não para essa missão, mas às vezes para abusar emocionalmente, às vezes sexualmente, da figura feminina e dos filhos, claro, mas isso é uma desordem, isso é uma crise na masculinidade. Como que isso é resolvido? Ora, se todos os chefes de família e pais de família imitarem São José, terem São José por modelo, ter uma imagenzinha de José ali na casa e todos os dias pedir: meu Pai, Senhor São José, concedei-me a graça de imitar-vos, de ter como o Senhor teve um coração humilde, servidor, justo, santo, puro, casto, temente a Deus, obediente a Deus, submisso a Deus, guiado pelo Espírito Santo. Pedir essas graças. São José, São José, que glória ele recebeu. E é claro que para ele corresponder a esta missão, Deus deu a ele as graças necessárias. Por exemplo, o amor que ele precisava ter por Jesus e pela Virgem Maria. Esse amor foi dado do céu, um presente do céu para José. Mas ele aceitou transformar esse amor natural que ele tinha num amor sobre-humano, um amor sobrenatural, fazendo dessa sua missão, desse lugar que Deus lhe preparou na história da salvação, dentro da Sagrada Família, ele usou essa autoridade para fazer o dom de si, para se entregar totalmente, para se gastar, para viver a vontade de Deus plenamente. E ele foi se adequando. E é claro que ele foi vivido com muito sucesso, porque pela íntima união que ele tinha, obviamente, de contemplação com o Filho de Deus, e a Virgem Maria do lado dele. E quantas graças ele não recebeu, do próprio Jesus e da própria Virgem Maria, estar ali bebendo desta fonte para poder corresponder a esse lugar que Deus lhe colocou. Que humildade e que amor a Virgem Maria e o próprio Cristo viveram para com José, esposo e pai. E que glória desse homem, poder mandar, por assim dizer, em Deus e na Virgem Maria. Mas com que disposições e virtudes e amor ele não fez, com que obediência. Concluo lembrando de Nossa Santa Madre. Ela diz assim: não sei verdadeiramente como se pode pensar na Rainha dos Anjos, no tempo em que passou com o menino Jesus, sem dar graças a São José pelo auxílio que lhes prestou. Então, Nossa Santa Madre, eu não sei como que pode, sem pensar nesse papel que ele viveu, nesse auxílio, nessa graça, ser o chefe, desta família sagrada. E aí ela diz assim: a outros santos parece ter dado o Senhor graça para socorrer numa determinada necessidade. Ao glorioso São José tenho experiência de que socorre em todas. Quer o Senhor dar a entender que assim como lhe foi sujeito na terra, então o Senhor quer dar a entender, assim como ele se sujeitou a São José na terra, pois São José na qualidade de pai, embora adotivo, podia mandar, assim no céu atende a todos os seus pedidos. Santa Marta está dizendo: olha, aqui na terra, nosso Senhor Deus atendeu os pedidos do seu pai terreno, obedeceu, foi submisso e viu que ele correspondeu com perfeição e com santidade todas as coisas. No céu continua assim. No céu ele continua a atender ao seu pai, seu querido pai aqui na terra, São José. Ele obedece, por assim dizer. Aquela oração que conhecemos, que nós rezamos na novena, no céu, São José mais manda do que pede, Mas por quê?
porque ele sempre fez da vida dele um dom para o Cristo, para a Virgem e, consequentemente, um dom para todos nós. Ele é chefe, ele é a cabeça dessa família. Mas como todo chefe, como toda autoridade, como toda cabeça, só tem sentido se isso for vivido na ótica, na lógica do dom, do serviço, da entrega de si. São José foi e sempre será o pai, o patrono da igreja, desde o início da sua existência, na medida em que serviu esse mistério, servindo a Cristo e a Virgem. São José, rogai por nós.